Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo falando de Cartola FC, galera. O vídeo de hoje é o vídeo de dicas da rodada de número 12, galera. E eu quero dar um aviso para vocês a respeito dessa rodada. É uma rodada que vai valer apenas 6 jogos, tá, galera? Vamos entrar aqui no site Joga 10 News. Aí eu vou estar mostrando para vocês os jogos que vão valer essa rodada de número 12, né? Então não serão todos os jogos válidos. Botafogo e Ceará é um jogo que já aconteceu, né? Aconteceu hoje e o Botafogo venceu por 3-2 a equipe do Ceará. Teve 2 gols do Pedro Raul, né? Esse jogo não valeu para rodada, é um jogo que foi remanejado, né? Adiado aí, né? Mudado para a data de hoje, por causa do Mundial de Clubes, né, galera? Que o Botafogo vai estar viajando essa semana, então ficaria muito em cima, né? Aí o jogo já aconteceu aí, foi 3-2. O Marlon Freitas, o Mastriani e o Alex Telles fizeram pro Botafogo, e o Pedro Raul fez os 2 gols do Ceará. Os jogos que vão valer são Cruzeiro e o Vitória, né? O jogo no Barradão. Aqui são os prováveis times. Vai ter a volta do Mateuzinho aí para esse jogo, né? Bragantino e Bahia. Fortaleza e Santos, galera. Grêmio e Vasco. Corinthians e São Paulo, galera. Que clássico, hein? Atlético Mineiro e Internacional. Então esses são os jogos que vão valer, tá galera? 2. Aqui tá. Então os jogos que vão valer são esses, galera. Aqui são os elencos, né? Mas porém representando aí os jogos dos clubes, né? Vitória e Cruzeiro aí. Quero estar indicando para vocês o do Vitória, o Mateuzinho. Do Cruzeiro, o Caio Jorge, Matheus Pereira. São ótimos jogadores para a rodada, né? No gol, Cássio, né? Um ótimo goleiro aí, tá se destacando no Campeonato Brasileiro, fazendo grandes defesas. Para desarme, o Kaique Bruno tá jogando muito bem, né? Colocou o Giai no bolso na rodada passada. Inclusive a gente escalou o Giai, ele fez só 4 pontos, né? Por conta disso, né, galera? O Kaique Bruno, ele conseguiu anular o Giai o tempo todo ali. O William voltando ao time titular, né? Já é o segundo jogo seguido que eu tenho visto ele jogar. Jogou contra o Palmeiras e agora vai jogar aí contra o Vitória, né? Baita jogador para desarme também, galera, né? Então
Esses são os jogadores que eu quero estar indicando para vocês. E é só, galera. Bragantino e Bahia, galera. Eu quero indicar aqui o William José, né? Quem tiver cartoleta aí, é uma boa para rodada. E o do Bragantino, o Juninho Capixaba, né, galera? Para desarme aí, né? Vai combater com o Gilberto. Pode desarmar bastante aí o Juninho, né? Fortaleza e Santos. Esse jogo aqui também é um jogo bem interessante, né, galera? O Santos tá numa fase difícil, complicada aí. O Neymar foi expulso no jogo passado, então não joga contra o Fortaleza, né? Então, provavelmente até foi o último jogo dele pelo Santos, nesse caso ele não renovar. Então, mesmo assim, eu quero estar indicando aqui para vocês algum jogador do Santos para esse jogo, né? O Gabriel Brazão, principalmente, né? Principalmente para quem tiver aí disposto a arriscar, né? Porque ele tá um pouco valorizado aí, né? Vem imitando direto. Se bem que eu não tenho certeza da pontuação que ele fez essa rodada aí, né? Daqui a pouco a gente vai confirmar lá. Mas provavelmente ele valorizou, né? Se bem que o Santos perdeu, né, do Botafogo de 1-0, então provavelmente ele deve ter feito ali uma pontuação um pouco mais baixa. Grêmio e Vasco. Tem que indicar aqui os jogadores do Fortaleza, né? Quero estar indicando aqui o Pochettino, se realmente jogar, o Marinho para uma lei do ex, né, galera? A gente sabe que essa lei do ex sempre funciona. Então é uma boa. Breno Lopes também é um grande jogador para essa rodada, né? Aproveitando aí que a defesa do Santos tá meio fragilizada. O Escobar tá sendo remanejado para a direita agora, né? Como lateral direito ele pontuou 1 ponto, né? Ele só fez 1 pontinho essa rodada passada. Então tá caindo um pouco o rendimento do Escobar, né, galera? Começou muito bem, desarmando bastante, né? Tem ali seus 40 e poucos desarmes já no campeonato, então ele é um bom lateral, só que ele tá jogando numa posição que não é dele, né? Ele é lateral esquerdo. Mas de qualquer forma é um ótimo jogador aí, né? Dá até para indicar aí para essa rodada, né? Tendo em vista que o Fortaleza também não vem muito bem. E ele vai combater ali com o Mancuso, né? Mancuso, jogador do Fortaleza ali pela esquerda. Pro gol, quero estar indicando aqui o João Ricardo, né? A gente já tinha indicado o Brazão. Na zaga não vou indicar ninguém desses dois times aqui, né, galera? Se fosse para indicar, indicaria o Gustavo Mancha, que é um ótimo desarmador. Quem quiser ir com ele é uma boa. Mas eu mesmo não vou com ele essa rodada, não. A princípio, né, galera? A princípio, porque a gente vai precisar ver quem tá desvalorizado, quem não tá, para poder a gente escalar o nosso time lá. Pode ser até que a gente vá com ele. Grêmio e Vasco, galera. Bom jogo também. Né, o Verratti aí fez 5 pontos na rodada passada. Pensamos que ele não ia fazer muita coisa, né? Acabou rendendo umas cartoletinhas pra gente. E uma boa pro ataque aí, né? Sabemos que a zaga do Grêmio vem tomando gol também direto. E tem um zagueiro bem seguro no Grêmio, o Wagner Leonardo, né? E o Kahneman voltando aí, se firmando, né? Como zagueiro titular do Grêmio.
vai ter 2 zagueiros canhoto aí, né? Jogando junto. Então, é isso, galera. Quero estar indicando o Wagner Leonardo do Grêmio e o Verratti ali do Vasco para quem quiser ir, né? Sempre lembrando que não é bom escalar jogador que vão se enfrentar, principalmente de ataque contra defesa, né? Que aí vai perder ponto com um e ganhar com outro. A não ser que sejam jogadores seguros que vão ali que vão nos render pontos mesmo sem o SG, né, galera? Que o SG a gente não consegue prever. É uma coisa que não dá pra gente garantir que vai ter, né? Corinthians e São Paulo, galera. O São Paulo sempre toma gol, né? Sempre falo isso nos vídeos. O São Paulo sempre toma gol, galera. Então, eu indico bastante jogadores contra o São Paulo, ou seja, do meio para frente, muito importante ter o Depay, ter o Garro, né? São principais jogadores do Corinthians aí nesse jogo. E até mesmo o Romero, né, galera? Quem quiser ir aí. Para desarme, né? Quero estar indicando aqui para vocês o Mateuzinho, né? Que é um bom desarmador. E do São Paulo quero indicar aqui, galera. É difícil apontar alguém para indicar, viu, galera? Aqui do São Paulo. Que são jogadores que não vêm fazendo um bom campeonato brasileiro, né? São Paulo estacionou nos 12 pontos. Vem perdendo alguns jogos aí, empatando bastante. E se for para indicar, indico aqui o Rafael, né, galera? Para defesas. E do Corinthians também o Hugo, né? Atlético Mineiro e Internacional, galera. Internacional com o Gustavo Prado vai estar fazendo uma função de atacante ali, junto com o Vitinho. Mas eu quero estar indicando para vocês aqui o Wesley, né, galera? O Wesley, que é um baita jogador do Inter aí. O Vitão, né, para desarme. A gente tem que pensar, galera, em defensor mais para desarme, né? Porque para SG não dá pra gente contar. O Aguirre também é uma boa, tá, galera? E aqui da equipe do Atlético Mineiro, o Scarpa jogando pelo lado direito sempre é viável. O Hulk, né? O Rony, ele faz aqueles gols dele assim que ninguém tá esperando, né? Quando ninguém tá esperando, ele faz. E quando a gente tá precisando que ele marque, ele não marca, né? Ele e mais alguns jogadores aí do Campeonato Brasileiro que a gente tem visto isso acontecer. Na zaga, quero indicar o Júnior Alonso. E do Internacional, esses jogadores que eu já tinha falado aqui, né, galera? O Wesley, o Vitinho e o Aguirre, além do Vitão. Então esses são os jogos. Vamos entrar lá no site, né? No Cartola. Em falar em aplicativo, galera, tem uma novidade para falar para vocês. O Cartola nessa quinta-feira o pessoal vai fazer uma live lá por volta de 10, 11 horas da manhã. Vocês que puderem acompanhar, vai ter uma novidade aí a respeito do Cartola do Mundial de Clubes, né? E a gente vai estar fazendo nossas escalações nos times do Mundial também, né?
Então, vocês vão ter que estar atualizando o aplicativo de vocês. Vai ser somente pelo aplicativo do Cartola, né? Não vai ser pelo site, que nós vamos entrar aqui agora. No site aqui. Não vai dar para fazer pelo site. Vocês vão ter que fazer a atualização lá no aplicativo do Cartola, na Play Store, né? E vocês vão atualizar o aplicativo e começar a escalar do zero ali, fazer um time do zero para vocês escalar no Mundial de Clubes, né? Jogadores que vão jogar o Mundial de Clubes. Aí nos demais, amanhã eles vão estar explicando na live que eles vão fazer amanhã, na parte da manhã, por volta da hora do almoço ali, né? Então fiquem ligados que vai ser bacana. Aqui é o nosso time da última rodada, fizemos 91.06, a última pontuação nossa. Ganhamos aí 2 cartoletas .17, estamos com 139.64. A média dos cartoleiros foi 71.83 e a média de cartoletas foi de 127,63. Então a gente tá bem, a gente tá escalando legal aí, né? Tá dando certo as nossas escalações. Essa rodada a gente não vai contar com o nosso zagueiro James, né, que não vai jogar pelo Mirassol. Então vamos vender nosso time, né, e escalar aqui um time novo, né, galera? Então vamos escalar aqui um time novo, visando aí a 12ª rodada. Esse foi o nosso time da rodada passada, né? Então vamos lá. Vamos tentar ser um pouco rápidos aqui, né? Vamos a princípio manter o 4-3-3, galera. Se caso houver mudanças, quando a gente postar o vídeo de atualização do time, lá pra semana que vem, né? A gente vai estar postando o vídeo de atualização do time, porque dia 12, né? Dia 11 e 12, os jogos da 12ª rodada. Porém, a gente vai postar lá pro dia 9, pro dia 10, o vídeo de atualização, né? Hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4. Estamos aqui gravando no dia 4 esse vídeo. Então vamos colocar aqui os nossos atacantes para a rodada, né? Sabemos que o Caio Jorge tá muito valorizado, né, galera? Tá muito valorizado. Porém, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Escalar ele, porque a gente precisa da pontuação. Memphis Depay também é outro que vai estar no nosso time. E queria pôr o Wesley, galera. Não sei se ele tá valorizado. Ele tá desvalorizado, o Wesley. Vou jogar contra o Atlético Mineiro, hein? Mas vamos ver um outro atacante aqui. Até lá vai acontecer muita coisa ainda, né, galera? No Cartola, hein? Até o dia 12.
Galera, aqui tá marcando São Paulo e Vasco, né? Porém, lá no Joga 10, a gente viu que Corinthians e Vasco e São Paulo, né? Que ia se enfrentar, né? Acredito que esse jogo aí, Corinthians e São Paulo, deve ser. Não deve valer pro Cartola também, né? Então, né? Então, os jogos que são válidos aqui são os jogos que São Paulo vai pegar o Vasco, né? Então, é bom a gente escalar o Ryan aqui, né, galera? Ryan. E o. Isso, o Ryan. E o Corinthians, a gente já pôs o Depay, mas aqui o Corinthians vai pegar o Grêmio, né, galera? Eu vou fazer uma escalação um pouco diferente aqui. Vou colocar o Nuno Moreira, né? Ryan e Nuno Moreira, os dois jogadores do Vasco aí. Nesse jogo contra o São Paulo, né? Eu pensei que o Corinthians ia pegar o São Paulo. Fiz uma confusãozinha lá quando eu mostrei a escalação para vocês, né? Eu acho que esse jogo do Corinthians contra o São Paulo vai ser um jogo que não será válido pro Cartola. Tem que estar confirmando isso aí. Mas vamos continuar a escalação aqui, galera, para não perder muito tempo. Se jogar é uma boa, né? O Garro. Mas ele tá custando muito caro, né? 22 cartoletas aí. Vamos colocar o outro atacante, o outro meia. Aqui, né? O Scarpa. A gente tem posto o Rubens, né? Mas ele tá valorizado, então essa rodada a gente não vai. Então vamos colocar o Garro aqui no nosso time. Aí na defesa a gente vai optar por uns zagueiros mais baratos, né? A gente tem que pensar também que nós não podemos escalar jogadores que vão se enfrentar, principalmente na defesa e na defesa contra-ataque, né? É complicado. Um Paul Mancha contra o Santos, né? Um zagueiro que desarma bem. E vamos ver um outro zagueiro aqui. Vamos colocar o Vitão. Acho que ele é muito caro, né, galera? Dá uma olhadinha aqui no Vitão. Tá. Não, o Vitão ele vai jogar contra o Atlético e ele já colocou Scarpa, então não dá. Então vamos encontrar. Vamos escalar aqui então. Por enquanto, galera, deixar o Kusevich. Vamos dobrar o Fortaleza nesse jogo contra o Santos, né? Tentar conseguir um SG aí com o time. Aí na lateral a gente vai com o Juninho vai jogar contra o Bahia.
Na lateral, então, a gente vai com o Juninho Capixaba e o Escobar fez 1,90, galera, muito pouco, né? Por mais que ele tenha 41 desarme já. Aqui tá provável Fagner, né, galera? Mas lá no Joga 10 tá constando o William. Mas nós não vamos arriscar, não. Vamos ir de... Por enquanto vamos ir com Paulo Henrique do Vasco. Essa rodada aí, né? No gol a gente vai fazer o hack do goleiro, né? A gente vai fazer o hack do goleiro aqui. Vamos tirar o filtro. A gente vai tirar o filtro aqui pra gente fazer o hack do goleiro. Vamos tirar o filtro do provável. Aí a gente põe o goleiro aí que não vai jogar, né? Os goleiros estão bem... Estão todos na mesma faixa, né? Só o John que tá mais caro, hein? Mas como é o nosso hack, né? Não tem problema. Aí a gente vai aqui. Colocar os prováveis de volta, né? Aqui a gente coloca os prováveis de volta, né? E a gente já escolhe nosso goleiro, que pode ser o Cássio do Cruzeiro, né? E o nosso técnico, vamos aí com o Leonardo Jardine, né? E aqui tá o nosso time, tá, galera? Vamos colocar aqui, então, o capitão. O nosso capitão aqui é o Rodrigo Garro, por enquanto. Ou o Caio Jorge, né? Vou colocar o Caio Jorge como nosso capitão. E agora vamos colocar os nossos reservas, né, galera? Que a gente não pôs. Vamos lá. Esse é o nosso time, né?
Nós colocamos o goleiro na reserva. Vamos colocar aqui um atacante reserva aqui. É o... Vamos de... Lucas Braga, do Vitória. Aí no meio campo a gente vai com um meia Felipe Coutinho no meio e agora vamos escalar aqui os nossos zagueiros, né? Zagueiro aqui para o nosso time reserva é o pode ser o são poucos jogadores, né, que a gente tem para escalar. Na reserva a gente pode começar para completar o elenco, né? Podemos colocar um jogador que vai enfrentar o outro mesmo, que eles não vão entrar no jogo, né? A tendência é que os titulares que a gente colocou joguem, né? Nosso lateral reserva é o Mateuzinho do Corinthians. Agora a gente vai colocar a nossa reserva de luxo para finalizar. Vamos finalizar aqui com nossa reserva de luxo, que é nosso reserva de luxo vai ser o Cássio, galera. Cássio não, o Felipe Coutinho por enquanto, né? Então é isso aí. A gente tá com o time montado e nosso time tá assim: Cássio no gol, Juninho Capixaba, Paulo Henrique, Gustavo Mancha, Kusevich, Matheus Pereira, Gustavo Scarpa e Rodrigo Garro. Caio Jorge de capitão, Nuno Moreira e Ryan. Esse é o nosso time que a gente tá pretendendo ir nessas rodadas de número 12 aí do Cartola, galera. Então é isso. No banco a gente tem o Mateuzinho, o David Duarte e o Felipe Coutinho e o Lucas Braga e o Felipe Coutinho de reserva de luxo e o Lucas Braga para completar o elenco ali, né, galera? Mas eu vou tirar o David Duarte, galera, e vou colocar aqui o Mingo, né, o Santiago Mingo. Então a gente alterou aqui o David Duarte pelo Santiago Mingo. Então o time é esse, galera. E
E até o próximo vídeo. Muito obrigado aí. Um abraço a todos. E tamo junto, galera. Falou!